Ok, então vamos para a aula número 1 da disciplina Programação Científica em Linguagem Fortran. Sou o professor Ricardo Almeida, Departamento de Engenharia Ambiental, no programa pós-graduação em Engenharia Ambiental. Queria só... Essas são informações sobre a disciplina que foram enviadas aos alunos. Eu queria abordar aqui alguns pontos dessas informações, né? A primeira delas aqui é o enfoque da disciplina, né? Então, como a gente pretende abordar, né, a linguagem Fortran? Então, o enfoque da disciplina é a aplicação do conhecimento básico da linguagem de programação Fortran 95 nas soluções de problemas científicos. Então, o que é importante ressaltar aqui? Primeiro, conhecimento básico da linguagem de programação. Então, a ideia aqui não é formar programadores profissionais, né? Mas permitir, a intenção é que o aluno, ao final da disciplina, ele tenha o conhecimento básico para que ele escreva programas usando recursos relativamente complexos, né, para poder resolver os problemas científicos que se apresentarem a ele. Ou seja, como essa disciplina aqui, ela pode ser ofertada para alunos de graduação e pós-graduação, então a ideia é que eventualmente você tenha que fazer processamento e análise de dados e precise de eficiência computacional, a linguagem Fortran é mais indicada. Então, por exemplo, a ideia é que ao final da disciplina você esteja capacitado a escrever quaisquer programas que você precise para resolver, por exemplo, um problema do seu projeto final de curso na graduação ou sua dissertação ou tese do doutorado. A ideia não é que você esteja habilitado a preparar programas comerciais, né? Mas para as suas aplicações específicas, né? Que é o suficiente para que você não tenha que depender de programas comerciais. Então, basicamente, a ideia é essa, né? E sendo o conhecimento básico o suficiente para que, caso você deseje, você pode ir se aperfeiçoando, melhorando, aprendendo. Tem muita documentação sobre a linguagem de programação, Fortran. Então, você é o ponto de partida para que você já faça tudo o que você precisar e possa continuar avançando nos seus estudos por conta própria, caso deseje, né? E o outro ponto importante é que solução de problemas científicos. A ideia da linguagem de programação Fortran é resolver problemas em que você tenha que utilizar equações, que você tem que resolver equações. Basicamente, a gente pode resumir dessa forma. Ou seja, se você quiser desenvolver um banco de dados com Fortran, ela não é a linguagem mais adequada. Mas se você tem um modelo em que você, por exemplo, quer simular o comportamento do processo de dispersão de turbulência, dispersão de poluentes atmosféricos por turbulência, o Fortran é uma linguagem indicada para isso. Porque nós vamos ver isso daqui a pouco, é uma linguagem que ela é muito eficiente para fazer conta. Basicamente é isso, né? E ela já tem grandes, como é uma linguagem bem antiga, né? Isso não quer dizer que ela é obsoleta, ela é uma linguagem que vem regularmente, ela é atualizada. Então isso é uma outra, é um outro engano que muita gente comete, né? Que fala, porque o Fortran é uma linguagem ultrapassada. Não, o Fortran não tem nada de ultrapassado. Ele é muito atual, né? Só que ele
é bom justamente porque como ele foi criado, a linguagem foi criada há muito tempo, né, ela vem sendo aperfeiçoada ao longo do tempo e ela está se tornando cada vez melhor, né? Então, isso é um outro conceito errado. As pessoas falam, Fortran é muito antigo, não sei o quê. Isso é equivocado. O Fortran é uma linguagem excelente, mas para a finalidade que quando você precisar de fazer processamento numérico intensivo, né, o que eu chamaria de programação séria, né, então o Fortran é praticamente imbatível, né? Agora, para outras aplicações, o Fortran ele não é muito bom assim, para manipular dados como um banco de dados ou outro né, exemplo que dá assim, eu quero usar o Fortran para desenvolver um editor de texto. Ele não é feito para isso. Ele foi feito para fazer conta, né, com eficiência. Essa que é a ideia básica. Então, na solução de problemas científicos, ele é praticamente imbatível. Eu dou como exemplo, existe um modelo de simulação atmosférica, né, chamado WRF, né, Weather Research and Forecasting Model, né. Ele é o estado da arte, esse modelo, né, e ele é escrito quase todo em Fortran. A parte dele que não é escrita em Fortran é a parte de entrada e saída de dados, que não é o forte do Fortran, aí eles usam a linguagem C, né? Mas toda a parte de processamento do modelo, que é resolver as equações, isso é feito com Fortran. E é o estado da arte, é o que tem de mais moderno, de mais avançado em termos de modelagem atmosférica, né? Então, se alguém falar para você que Fortran é ultrapassado, essa pessoa realmente não conhece programação, pelo menos não conhece Fortran, né? E aqui embaixo eu gostaria de falar do conteúdo, né? O que a gente vai abordar. Então, nós temos aqui, são 14 unidades, né? Então vamos falar de introdução a conceitos básicos, expressões, entrada e saída de dados simples, desenvolvimento de programas, estruturas de controle de programas, entrada e saída de dados com formatação, operações com arquivos, arranjos, subprogramas, tipos de dados derivados, módulos, conversão entre caracteres e números, serviços do sistema e alguns exemplos de aplicações científicas básicas, né? As nossas referências é essa nota aqui, Introdução à Programação utilizando Fortran 95, 2003, 2008. Né? Embora a gente fale Fortran 95, né? Na realidade, esse Fortran é o Fortran 90. Tá? Houve um Fortran antes do 90, assim, essa versão 90 foi que teve muitas modificações. As modificações mais importantes do Fortran, recentemente, as mais importantes foram feitas nessa versão 90. O 95, 2003, 2008 são pequenas modificações que foram introduzidas nesse Fortran 90, que foi a grande modificação. Até o Fortran 77, a estrutura da linguagem era bem diferente da que a gente tem hoje, né? Então, ao longo da disciplina, a gente vai falar um pouco sobre compatibilidade, né, da linguagem nova com a antiga, né? E o 95, ele teve algumas modificações importantes, e por isso que muitas vezes fala em Fortran 95, né? Mas vocês eventualmente vão encontrar alguém que fala de Fortran 2008, etc. É porque está se referindo a uma versão um pouco mais recente, né? Mas esse 90 é que foi a grande
modificação que teve no Fortran, né? Então aqui é o link para baixar essa nota, né? E aqui tem um livro de referência que já tem até uma versão mais nova dele, mas essa é a que eu uso, que eu tenho, né? Mas tem versões mais atualizadas desse livro, que o autor é Chapman, né? Esse é um livro muito bom. Ele é bem didático, tem muitos exemplos, é um bom livro. Mas vocês vão encontrar outros livros bons também, outras referências boas aí. Tem muita documentação, muito livro, tem muita coisa na internet que vocês encontram também, né? Sobre Fortran. Então, a nota, ela apresenta o que é o suficiente para a nossa disciplina, que é o básico. E nesses livros, né, você pode aprofundar, tem muito mais informação. O Fortran, para você utilizar, você precisa do chamado compilador. A gente vai falar sobre isso. O compilador, o que ele faz é pegar o nosso programa e colocar numa forma que o computador pode interpretar e o que a gente deseja que ele faça e realizar. Tá? Então, existem vários compiladores na internet, né, disponíveis. Né? Existem comerciais que tem que pagar. Né? Aqui eu recomendo, para quem for utilizar o Windows, use esse aqui, FTN95, edição pessoal, da Silverfrost. Ele é gratuito, né? E ele é um compilador bom. Ele não é muito eficiente. Né? O código que ele gera não é muito eficiente, mas para a finalidade didática ele é adequado. E ele é gratuito, ele já vem com uma interface gráfica, então ele para nosso uso aqui, ele é adequado. Quem trabalhar em Linux, o GFortran ele é nativo do Linux. Né? Então, quem quiser pode utilizar o GFortran, tem o G95 também. Então, esse também é gratuito, né? Quem tem uma distribuição Linux pode utilizar o GFortran. O problema é que ele não tem a interface gráfica, aí você precisa de um editor de texto para trabalhar junto com o compilador. Né? E então essa é a referência que nós vamos utilizar. Né? Então basicamente é isso. As outras informações relevantes estão lá no documento das informações. Então aqui como uma motivação sobre o que eu falei. Já vamos voltar aqui à aula. Eu trouxe aqui um documento que eu encontrei na internet, que é uma comparação entre a linguagem Python, né, que também muita gente gosta, está na moda, né, o NumPy, que é uma extensão do Python, mas chamado NumPy, que é o Python numérico, né? Então a ideia do NumPy é realizar operações com matrizes, basicamente, né? E MATLAB, Fortran, etc. Esse documento é de 2009. Eu uso ele, embora já tenha bastante tempo, mas ele é adequado para a gente fazer esse tipo de análise que a gente vai fazer agora sobre eficiência. Mas se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar outras comparações. Né? Então, assim, a ideia aqui foram definidos por esse grupo aqui, né? Esse é um documento aqui, que é da NASA, né? De um grupo lá da NASA, que fez essas comparações, porque aqui a gente pode ver a vantagem de usar o Fortran. Tá? Então, o que eles fazem? Eles selecionaram alguns problemas, benchmark de referência, e eles resolveram esses problemas, que são problemas numéricos,
resolveram utilizando diferentes linguagens de programação e verificaram quanto tempo levou para resolver esses problemas no que eles chamam de tempo de relógio, wall clock time. É o tempo que leva, ou seja, se você medir no teu relógio, quanto tempo leva para resolver o problema. Isso é diferente do tempo de CPU. O tempo de CPU é o tempo que leva para as operações que são feitas na unidade central de processamento do computador. Porque o tempo de relógio, ele, além do tempo de uso de CPU, ele tem outros, considera tempo, por exemplo, do sistema operacional para realizar algumas operações, como, por exemplo, pegar dados da memória e levar para a unidade de operação de ponto flutuante, por exemplo, que tem dentro da CPU, né? Troca de dados, de entrada e saída de dados, por exemplo, leitura de um arquivo no disco. Tudo isso aí é o tempo de relógio. Né? Em geral, esse tempo ou seja, ele vai levar, soma tempo do sistema com tempo de CPU. E o problema, outra coisa é que o tempo de CPU, se você está trabalhando com processamento paralelo e tem várias CPUs trabalhando ao mesmo tempo, o que acontece? Você pode ter o problema, cada CPU leva, por exemplo, 1 minuto para resolver a sua parte do problema. Quando você vai no final do programa, da execução, você vai ver quanto tempo levou, ele vai somar os tempos de CPU. Então, por exemplo, para simplificar, no seu relógio vai levar 1 minuto, mas se você tinha duas CPUs trabalhando, cada uma levou 1 minuto, vai aparecer tempo de CPU 2 minutos. E o que a gente quer saber é o seguinte, é o tempo que a gente tem que ficar sentado esperando para resolver o problema. Então, o wall clock time é o tempo de relógio, né? Tempo de relógio de parede, que chama. Ele é uma medida daquilo que a gente quer, porque você, eu vou botar o meu programa para rodar e ele está levando 1 hora. Não, não importa se ali, se eu colocar, ele leva 1 hora para eu resolver com uma CPU, se eu colocar 3 CPUs, por exemplo, ele vai levar 20 minutos, né? O que me interessa é ganhar tempo de relógio, né? Então aqui tudo está sendo considerado para uma CPU só trabalhando. Tá? Então vamos lá. Então aqui o que ele utiliza, no caso, os compiladores ou pacotes, né? Python, o NumPy, as versões estão aqui, MATLAB, o GFortran, que é o GNU Fortran, o Fortran da Intel, né? E a linguagem Java, né? Então, o primeiro problema aqui, nós vamos ver, né, uma estrutura de controle chamada laço, que é o loop, em que a gente tem repetição de cálculos, né, e isso, em geral, é algo que toma muito tempo em computação. Né? Então, ele pega aqui e, por exemplo, o nosso problema vai ser, ele tem aqui uma matriz 5.000 por 5.000 por 3. Né? Na realidade, seria um tensor, né? Mas a gente vai chamar isso de array, ou arranjo. Né? De 5.000 por 5.000 por 3. Né? E as operações são o seguinte, então, ele vai pegar o de cada... Então, imagina que a matriz, esse tensor é como se fosse uma grade IJ, 5.000 por 5.000, e tenho 3 delas. Né? Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o elemento na posição IJ da primeira, né? Então, ele vai pegar, desse da primeira, vai substituir pelo que está na segunda matriz, vai substituir na primeira. Tá? Depois ele vai pegar o que está na primeira, vai substituir na terceira. E depois ele vai pegar o que está na terceira e substituir na segunda. Então, o que ele está fazendo é, para cada ponto desse, ele pega um, troca para cá e troca para cá. Ele vai fazer isso para toda a matriz, 5.000 por 5.000. Tá? Então aqui é um chamado loop aninhado, que nós vamos ver,
e ele está dando o exemplo aqui como seria escrito isso em Python. E aí ele realiza essa operação para a mesma matriz, para diferentes linguagens. Aí vamos ver quanto tempo leva para realizar essa tarefa. Bom, então vê aqui. No Python levou 48,55 segundos. Tá? Usando o NumPy, que é essa extensão do Python feita só para trabalhar com matrizes, né? 0,96 segundos. O MATLAB levou 2,4 aproximadamente segundos. O GFortran, 0,54. O GFortran com traço O3, esse traço O3 aqui chama nível de otimização. O compilador ele tem recursos lá em que ele modifica o seu programa para tornar ele mais eficiente. Tá? Isso é um recurso que só linguagens compiladas como o Fortran e o C têm. Tá? O Python ele é uma linguagem interpretada. Nós vamos falar sobre isso. Então ele não tem a possibilidade de fazer isso. Né? Então, com a otimização, o que ele faz, um bom compilador, o que ele vai fazer é examinar teu código e ele otimiza determinadas operações. Então, basicamente, existem 4 níveis, né, de otimização. O O0 é sem otimização nenhuma. O O1 é com um pouco de otimização. O O2 é intermediário. O O3 é o máximo de otimização possível. A gente tem que, às vezes, utilizar com cautela essas otimizações, porque uma das coisas, por exemplo, que é feito para otimizar, tornar o código mais eficiente, é ele reduzir o número de dígitos significativos nas operações para ganhar tempo na transmissão de dados entre a memória e a CPU. Né? E isso que acontece, certos problemas aí você perde em precisão numérica e pode ser perigoso, porque aí vai eventualmente ter um tipo de distorção, dependendo do problema. Alguns problemas a gente pode fazer isso e outros não. Tá? Então, nesse caso específico, não tem problema, só troca de posição, então não tem problema essa otimização. Aí diz, com essa otimização, ó, o tempo vai de 0,54 para 0,28 segundos. Né? O compilador da Intel levou 0,276 segundos e com a otimização O3, 26,26 segundos. Né? E o Java levou 12 segundos. Então tem muita gente que fala mal do Fortran e elogia muito o Python. Né? O Python é bom para algumas coisas, manipular dados, talvez ele seja melhor do que o Fortran. Mas para fazer conta, não chega nem perto, olha só. Enquanto o GFortran sem a otimização, ó, levou 0,54 segundos. Aqui, ó, levou 48 segundos, ou seja, é quase 100 vezes mais lento. Né? É por isso que o Fortran é imbatível para fazer conta. O Python não chega nem perto. Né? Um segundo problema, multiplicação de matrizes. Tá? Então ele tem duas matrizes que foram geradas aleatoriamente e vai realizar a operação de multiplicação de matrizes. Né? Então essas matrizes são n por n, são matrizes quadradas, né? E faz a multiplicação. Então ele pega matrizes 1000 por 1000, 1200 por 1200 e 1500 por 1500. Né? Aí ele diz aqui, por exemplo, usando o NumPy, né? Ele não vai nem usar o Python aqui, né? Porque senão ia levar muito tempo. Então, NumPy que é mais especializado. Né? Isso aqui é a chamada função intrínseca. A gente vai ver isso, que é o quê? Que a função intrínseca são determinadas funções que já vêm dentro da linguagem. A gente não precisa criar uma função, escrever o programa de uma função para realizar uma determinada tarefa. Isso já tem na linguagem, então a gente chama de intrínseco. Né? Então, no caso, usando a função intrínseca, ó, para a matriz 1000 por 6.1, 1200 por 1200, 10.48 e 1500 por 1500, 29.31 segundos. Essa é uma característica de
quando você está trabalhando com matrizes, em geral, o custo computacional, que é o quanto de esforço computacional a máquina tem que fazer para resolver o problema, e isso está diretamente associado ao tempo que vai levar para resolver o problema, ele é exponencial. Tá? Quando você passa de 1000 por 1000 para 1500 para 1500, você multiplicou por 5, enquanto você multiplicou por 1.5 aqui, você multiplicou por 5 aqui, né? Quando você usa o MATLAB, você tem duas formas de fazer isso. Ou você faz pela função intrínseca de multiplicação de matriz, ou você escreve o código para fazer a multiplicação de matriz, que na realidade são 3 laços aninhados, que a gente chama um dentro do outro. Tá? A gente vai ver mais tarde isso. Então, ó, quando você usa a função intrínseca, ó, meio 0,55, 0,71, 0,97, né? É bem eficiente, né? Enquanto o loop triplo, ó, 116.9, 201 e 385. Porque isso daqui são recursos que já vêm otimizados no desenvolvimento do pacote, tá? Então, eles conseguem otimizar várias operações que são realizadas entre memória e CPU de maneira a ganhar tempo, né? Então, a recomendação é sempre usar a função intrínseca quando ela estiver disponível. Vamos ver o GFortran. Usando o loop triplo, tá? Ele levou... Então é isso aqui, ó, o equivalente ao MATLAB, 7.8, 13.7 e 28. É muito mais rápido do que o MATLAB. Tá? Quando eu uso MATMUL, MATMUL é a função intrínseca de multiplicação de matrizes do Fortran. Nós vamos ver isso. Ele leva 1.3, 2.5 e 8.4. Melhora significativamente em relação à função intrínseca, né? Não tanto quanto ganha aqui, mas é razoável. Quando eu uso a otimização A3 e o loop triplo, ó, ela cai para de 7.8 para 1.7, 13.7 para 3.2 e de 28 para 9. E quando eu uso o MATMUL com a otimização A3, é 1.3, 2.5 e 8 segundos. Essa é um dos poucos problemas em que o MATLAB bate o Fortran. Esse problema especificamente, né? Então, com a otimização que tem no MATLAB, ele consegue ser mais rápido que o Fortran. Tá? Agora, quando a gente vê o GFortran, né? Vamos ver o Fortran da Intel, tá? O iForte. Então, ele diz aqui, com loop triplo, ó, 0.99 para 1000, né? 2.1 para 1.200 por 1.200 e 1.500 por 1.500, 7.3. Com loop triplo e a otimização A3, não tem muita diferença, ó. 0.98, 2, 7.3. Quando uso MATMUL, 3.5, então 6.2 e 12.6. Você vê que algumas coisas não é linear, né? Então acaba a função intrínseca sendo mais lenta do que o loop triplo. Agora, quando você usa o MATMUL e otimização, ó, 0.37, 0.64 e 1.3, tá? Então, olha só, quando você compara aqui com o MATLAB, ó, bateu no 1000 por 1000, bateu o MATLAB no 1200 por 1200, e aqui ele ficou um pouquinho atrás por 1500 por 1500. Tá? Aqui esse DGMM é um pacote de funções matemáticas que vem, é opcional a esse compilador. Às vezes a linguagem, você compra a linguagem e tem a opção de você colocar um pacote só para otimização de certas operações matemáticas. Aí esse aqui, ó, bateu o 0.2, bateu o MATLAB, bateu o MATLAB aqui 0.44 e bateu 0.88, 0.80. Então, esse é outro problema. O GFortran é um bom compilador, mas ele não é o melhor compilador, porque ele não é tão eficiente quanto alguns
comerciais, né? E o Java também, ó, ele é 1.9, 3.6 e 10 segundos. Então, ele foi batido pelo Fortran, né? E aqui um outro problema, que é para resolver um problema da equação de Laplace, bidimensional, utilizando um esquema de diferença finita, né? Esse é um problema também que ele, à medida que ele está falando resolver a equação de Laplace num domínio, né, que no caso é um domínio quadrado, né, que é uma matriz, você discretiza isso numa matriz, ele faz 50 por 50 e 100 por 100. Então, esse é um problema também que ele vai, à medida que você vai aumentando o tamanho da matriz, vai crescendo exponencialmente o tempo necessário para resolver o problema, o custo computacional. Então, vamos lá. Aí ele usa dois esquemas aqui. Esse esquema aqui, né, que é um esquema de segunda ordem, e esse esquema de quarta ordem. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas esse aqui, basicamente, tem que fazer mais conta do que o outro. Então, o custo computacional é maior. Você ganha na qualidade, na precisão do resultado e na acurácia, né? Basicamente, a acurácia fica melhor, a qualidade do resultado, mas o custo computacional é maior. Então, modelagem numérica, assim, não existe almoço de graça. Para você ganhar em algum aspecto, você tem que perder no outro. Não tem jeito. Você quer ganhar em acurácia, vai precisar de fazer mais conta, mais custo computacional. Mas sem entrar em detalhes aqui. Então, vamos lá. Então, para o primeiro problema de segunda ordem, vamos lá. O Python, para resolver a matriz 50 por 50, levou 32 segundos e aqui levou 510, 100 por 100. O NumPy 0,4 e 4, o MATLAB 0,4 e 5, o GFortran 0,2 e 2,5, com a otimização 0,05, 006, né? E 0,7. Olha a diferença em relação ao Python. Eu sempre gosto de falar Python porque quem fala mal do Fortran normalmente é quem programa em Python. Então, por isso que eu gosto de falar do Python, que a gente vê claramente o porquê que a gente deve usar Fortran, né? O Fortran da Intel, 0,37. Desculpe. Eu estava falando aqui com a otimização. O Fortran da Intel 0036, 037, com a otimização 0036, 037, praticamente não teve diferença. Isso é por quê? Porque o compilador já é tão otimizado na sua forma básica que quando você põe a otimização não faz muita diferença, que o compilador em si já é bom. Então, por isso que diz bons compiladores, maus compiladores, é porque o bom compilador, ele otimiza e, além disso, a gente vai ver na identificação de erros, na análise do teu programa, ele muitas vezes indica coisas que outros não indicariam, né? E o Java 005 e 09, né? É surpreendente até que o Java tenha conseguido esse desempenho aqui. Quando a gente vai para o programa, pro problema com o esquema compacto de quarta ordem, ó, então vocês veem, o Python levava 31, passou a 45 e 100, 500 para 751. É um aumento ali de 50%, né? Só por mudar o esquema, né, numérico. O NumPy 0,6 e 6, MATLAB 0,6 e 6, GFortran 0,2, 3, GFortran otimizado 009, 1.2, o Fortran Intel 005, 06, o Fortran Intel otimizado 052, 672 e o Java 012, 2.2. Então vamos aqui, só para fazer um exemplo, vamos supor que você tem um programa que você vai ter que fazer essa operação aqui 1000 vezes. Isso é normal em modelagem, não é nada excepcional. Você ter que resolver um problema desse 1000 vezes. Se você fosse fazer isso com Python, você ia levar 45 mil segundos. Isso vai dar o quê? Mais 12, 13 horas, mais ou menos, né? Enquanto, se você utilizar, por exemplo, o GFortran com otimização, você levaria 88 segundos.
Essa é a vantagem. Enquanto você teria que esperar 12, 13, 14 horas para resolver esse problema com Python, você em 88 segundos você resolve com Fortran. Eu não preciso falar mais nada. Então, a gente vai ver que tem algumas coisas que não são muito confortáveis da gente fazer com Fortran, principalmente a entrada e saída de dados. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças e ele compensa, sem dúvida compensa os aspectos mais desfavoráveis do Fortran, compensa plenamente o que você tem de ganho em eficiência computacional, ok? Ok, então vamos dar continuidade aqui, vamos agora à nota, né? Então, é importante, eu não vou falar todos os pontos aqui, não vou sempre seguir todos os pontos da nota, eu vou apenas comentar ou complementar aquilo que seja mais importante, mas eu recomendo que todos leiam a nota completa. Tá? Inclusive no final existem alguns exemplos, né? E exercícios relativamente simples, né? Que eu recomendo que vocês façam, né? É interessante para complementar as aulas. Né? Então o autor começa aqui falando, né, que o texto é uma introdução à programação e solução de problemas utilizando a linguagem de programação Fortran. Então o autor da nota faz alguns comentários, né? Então, por que aprender programação, né? Então, nas áreas técnicas e de ciência, né? Praticamente todas as disciplinas elas utilizam computadores, né? E a programação de um computador é basicamente a abordagem de solução de problemas, né? Que nessas áreas nós recebemos treinamento para fazer de uma maneira sistemática resolver problemas. Então, dado o problema analisado, desenvolve-se uma solução, implementa-se e testa-se essa solução. Né? E aí, esses recursos que a gente tem para, basicamente, qualquer problema que você resolve no computador, você poderia resolver com uma calculadora, lápis e papel. A diferença é que o computador vai fazer isso infinitamente mais rápido do que você faria, né? Então, o computador não vai fazer nada que você não pudesse fazer, a diferença é que ele vai fazer com muito mais eficiência do que você. Tá? E aí ele diz aqui, o que nós desenvolvemos nessa abordagem de solução de problema para aplicada à programação, nós podemos aplicar, nós vamos aprender no Fortran, mas isso poderia ser em qualquer linguagem de programação. Você pode estender isso para outras linguagens. Que a nossa abordagem aqui do curso, o que nós pretendemos é que vocês aprendam a programar. Aprender programação em Fortran é como aprender um idioma. Você vai falar, se comunicar com o computador em Fortran. Agora, a estrutura das linguagens de programação, os recursos, são muito parecidos. Só que o Fortran ele é muito mais eficiente do que outras linguagens de programação. Tá? Agora, uma vez que você aprendeu Fortran, mas pode ser que você goste mais de programar, sei lá, em MATLAB ou em Python, não tem problema nenhum. Né? Mas, então, a ideia é que o que você aprender em programação em uma linguagem, muitas vezes você
vai poder aplicar em outras, né? Essa maneira, a abordagem de resolver problemas. E a linguagem, como diz, é o idioma que você está usando para se comunicar com o computador, né? O Fortran, então ele diz, é uma linguagem de programação frequentemente utilizada pela comunidade científica, né? Quem disser o contrário não tá equivocado, né? Ainda é a linguagem indicada para resolver problemas científicos, a mais indicada. Lógico, se eu tiver, gosto de dar esse exemplo. Eu tenho aqui dois vetores, duas colunas de dados, uma tabelinha com dados, e eu quero calcular a correlação entre esses dados. Para mim é muito mais simples, né, abrir, por exemplo, uma planilha dessas, né, pode ser do Excel ou do OpenOffice, colocar lá esses dados, boto lá, clico lá para calcular a correlação e eu tenho o resultado que eu preciso, né? É muito mais rápido do que eu escrever um programa em Fortran só para calcular isso, né? Então, assim, tem que a gente sempre tem que utilizar o recurso computacional da maneira que nos poupe mais trabalho, né? Que a gente tenha a solução correta e com o mínimo de esforço possível. Então, tem que ser encarada essas coisas com. Isso não é uma seita, né? Tem que programar em Fortran tudo. Não. A linguagem está lá para trabalhar para você, não você trabalhar para ela. Então, muitas vezes você pode usar uma ou outra linguagem. Eu tenho alunos que combinam, eles pegam, fazem tratamento de dados de entrada e saída com Python, que eles acham mais fácil, e depois botam esses dados que eles prepararam, servem de entrada para um programa em Fortran. Isso aí tem que ser, encarado dessa forma. A linguagem de programação está lá para trabalhar para você e não você trabalhar para ela, tá? Então, a ideia na comunidade científica para processamento que exija eficiência computacional, você tenha que processar muitos dados, muitos números e o teu tempo é curto, aí o Fortran é a linguagem mais indicada, né? Então, o nome Fortran é a contração de Formula Translation, quer dizer, o que ela faz? Ela traduz fórmulas, né? É uma das primeiras linguagens de programação e ela foi projetada especificamente para resolver problemas computacionais científicos e de engenharia, como eu falei anteriormente. Eu quero manipular dados em uma base de dados para encontrar relações entre dados. Sei lá. Fortran não seria a linguagem mais indicada. Ou quero criar um programa para gráficos. Fortran não seria a linguagem indicada, porque ele não foi feito para isso, né? Documentação do Fortran, né, completa uma delas. Então ele diz aqui, ele diz, por exemplo, a documentação do Fortran GNU, né, vocês encontram nesse endereço aqui da internet e, eventualmente, essa versão aqui, uma versão mais nova, pode ser que seja encontrada em outro endereço. Então ele diz aqui, ó, fazer uma busca na web e vocês encontram. Mas esse é do Fortran. Agora, o Fortran, ele segue o padrão internacional ISO, existe uma documentação sobre o Fortran, né? Essa é especificamente sobre o GFortran. E vocês encontram também de outras versões do Fortran, né? Mas existe essa ISO, essa norma, ela diz o que tem que ter o Fortran considerado como padrão, né? Isso é essa documentação e, em geral, essas linguagens, as diversas implementações de compiladores têm que seguir esse padrão ISO, né? O que é um programa, né? Então, um programa de computador é uma série de instruções que permite que o computador
realize uma tarefa designada, né? Então, a gente vai ver que o computador, nós temos que dizer de uma forma precisa, em detalhe, passo a passo, o que o computador tem que fazer, né? Então, esses passos incluem obter dados, realizar operações aritméticas, armazenar dados e dar a saída de informações e resultados, né? E ele diz aqui, o computador vai realizar essas tarefas como ele for instruído, mesmo que elas não façam sentido, né? Consequentemente, é o programador que deve desenvolver a solução do problema. Isso, o computador, ele é uma máquina que trabalha para você do jeito que você disser. Então, se eu quero somar dois números, eu vou dizer para o computador, pegue um número que está armazenado na variável A, some com o número que está armazenado na variável B, e o resultado você vai armazenar na variável C. Se a minha operação tinha que ser, por exemplo, a multiplicação de A vezes B, ao invés de ser a soma A mais B, o que o computador, ele não vai descobrir que eu estou fazendo a operação errada. Essa responsabilidade é minha. Ele vai fazer o que você mandar, tá? Então, por isso que o compilador te ajuda a identificar alguns erros. Mas se a tarefa que você tem que fazer, você não conhecer ela corretamente e colocar a instrução errada, o computador vai fazer exatamente o que você quer, tá? Está mandando ele fazer, o que eventualmente pode até estar errado. Por isso que ele fala aqui, mesmo que essas tarefas não façam sentido, né? Então, você pegar um número e dividir por zero, por exemplo. Se você mandar o computador dividir um número por zero, ele vai tentar e vai dar um erro, tá? Mas o erro foi cometido não por ele, mas por você, que mandou ele fazer uma operação errada, né? Então aqui ele fala um pouco de sistema operacional, né? Então o sistema operacional é a interface entre o usuário e o hardware, né? Que são CPU, memória, o monitor, o disco rígido, etc., né? O sistema operacional ele é responsável por gerenciar o hardware, coordenar atividades e compartilhar recursos do computador que agem como ele hospeda as aplicações que são executadas numa máquina, tá? Então, o que acontece? A máquina ela é hardware, né? Então, quem faz a interface, por exemplo, no momento aqui eu estou gravando esse vídeo, né? Então tem aqui uma câmera, tem o disco que está gravando tudo, tem o monitor que está pegando a informação, né? Isso tudo está... A CPU ela está trabalhando e internamente está realizando outras tarefas de gerenciamento do hardware lá. Isso quem faz tudo é o sistema operacional, tá? O que eu vou fazer eu vou escrever um programa e eu vou submeter ao sistema operacional a execução e o sistema operacional vai tomar conta dos recursos de hardware para resolver o meu problema. Então, lá dentro do computador tem a CPU, tem o clock, tem a memória, tem um monte de coisas, é tudo transparente para mim. E o compilador, ele que permite que eu me comunique com o hardware através do sistema operacional para resolver o problema, tá? Que me interessa, né? Então ele diz aqui, sistemas operacionais comuns, Windows, o Mac OS X, Unix e Linux, né? Que todo mundo tem conhecimento. Na realidade isso aqui é um conhecimento muito básico, né? Mas a gente vai seguir aqui como chama de nivelar conhecimento, né? Então, os programas escritos em Fortran vão trabalhar nesses sistemas operacionais. Eu tenho versões do compilador em Fortran para diferentes sistemas operacionais. O que é importante que vocês saibam. Quando vocês criam um programa em Fortran para um sistema operacional, ele só funciona naquele. Ou seja, eu crio um programa em Fortran
um executável, programa que executa. Por exemplo, para Windows, eu não vou conseguir rodar esse programa em Linux, por exemplo. Mas a gente vai ver que o compilador vai fazer, eu vou pegar o meu programa, o chamado código-fonte, levo, por exemplo, eu escrevo o meu código-fonte todo em Windows, depois eu posso pegar esse código-fonte, levar para uma máquina que tem Linux, compilá-lo e aí executá-lo lá no Linux, né? Então isso é possível, a gente já vai falar sobre isso. Aqui eu botei um lembrete para falar sobre Fortran padrão e Fortran não padrão. Então é assim, o Fortran padrão é o que segue o padrão ISO que eu falei para vocês lá. E o que acontece? Eventualmente, alguns desenvolvedores aí, dos compiladores comerciais, eles colocam alguns recursos adicionais, tá, que eles consideram interessantes, que não constam da padronização do Fortran que está lá na ISO. Tá? Então, vamos supor, um determinado desenvolvedor cria lá um tipo de precisão numérica diferente do padrão do Fortran. O que acontece, ou algum tipo de recurso de leitura de dado, vamos supor, o que acontece é que o programa que você escreve, se eventualmente ele usa um recurso que não é padronizado, e aí você quer pegar esse código que você escreveu e quiser compilar uma outra máquina, usando um outro compilador que não foi o mesmo que da marca comercial, por exemplo, que você usou, que não tenha então esse outro, não tem o recurso que você usou originalmente, você vai ter um problema de erro. Por quê? Porque é um recurso proprietário daquele desenvolvedor que não faz parte do Fortran padrão, então o outro compilador, por exemplo, não vai saber interpretar aquilo e vai ficar dando, por exemplo, uma mensagem de erro, que ele não interpreta. Aquilo é algo que ele não conhece. Então isso é o que a gente fala, pode criar problemas de portabilidade. Ou seja, eu posso pegar aqui um compilador, esse Silverfrost, aí eu venho aqui, desenvolvo um programa, um código-fonte, usando o Fortran padrão. Aí eu pego esse programa que eu estou compilando, que eu desenvolvi, vou lá, levo para uma máquina Linux, por exemplo, e compilo lá com o GFortran. Se eu usar o padrão, não vai ter problema nenhum. Ele vai ser compatível nas duas máquinas. Agora, vamos supor, o Intel, por exemplo, o compilador Intel, tem vários recursos que são além do Fortran padrão. Então, se eu faço um código-fonte com esse compilador Intel em uma máquina, aí eu levo para uma outra máquina que eu só tenho o GFortran. Na hora que eu quiser compilar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o GFortran não vai saber interpretar essas configurações ou esses recursos que não são padronizados. Então a recomendação é, a menos que você tenha certeza que vai sempre usar o mesmo compilador, né, e que vai ser sempre a disponibilidade dos recursos proprietários, aí não tem problema, você pode usar essas coisas que não são padronizadas. Caso contrário, eu recomendo sempre, use só as configurações padronizadas, os recursos padronizados, que permite portabilidade para várias máquinas. Ok? Ok. Aí, organização do computador. Então, isso aqui é bem rapidamente, né? A gente vai falar sobre uma visão geral de arquitetura, né? Então, componentes básicos de um computador incluem a CPU, que é a unidade central de processamento, um dispositivo primário de armazenamento, né? Ou, ou a memória de acesso aleatório, que é a memória RAM, tá? Que está aqui, né?
um dispositivo secundário. Então, por exemplo, aqui pode ser um disco rígido, um disco SSD ou outro dispositivo de armazenagem, tá? E os dispositivos de entrada e saída. Monitor é de saída, teclado de entrada, o mouse é dispositivos de entrada. Então, estão aqui, que são a interface que a gente utiliza para comunicar com o hardware, né? Eles são parte do hardware e a gente usa para comunicar com o sistema operacional, né? Um ponto importante aqui na estrutura é esse chamado bus aqui, que é a interconexão, né? Então, existem as máquinas que o bus de dados é que, como os dados trafegam dentro da máquina. Tem máquinas de 32 bits e de 64 bits. As 32 bits são arquiteturas mais antigas, 64 bits são as mais novas. E isso quer dizer o quê? Que máquina de 32 bits quer dizer que no bus de dados os dados transitam cada vez manda 32 bits de dados. E as de 64 bits, o bus é mais largo, é o dobro, então a cada vez vão 64 bits. Isso faz o quê? Que a máquina o processamento de dados seja mais rápido, né? E nós vamos ver que isso faz diferença na forma, por exemplo, de representação de números, né? Que quanto mais bits você tem, isso quer dizer que você pode representar números numa faixa de valores mais ampla do que na máquina 64 é maior do que 32, como nós vamos ver daqui a pouco. Então ele cita aqui, os programas são tipicamente armazenados no disco rígido. Quando o programa for executado, ele deve ser copiado do disco rígido para a memória, né? A memória RAM, que é chamada memória volátil, ou seja, quando sai o dado da memória RAM, ele está perdido, né? No disco rígido, não, ele fica gravado, né? Ou no disco SSD, né? A CPU executa os programas a partir da RAM, né? Então, o que acontece? Quando você vai executar o teu programa é carregado na memória RAM e ali ele se comunica com a CPU, que é muito mais rápido do que direto do disco rígido, né? E quando você termina a sua execução, então a última versão, né, do seu código, ele vai ser armazenado por exemplo, no disco rígido, né? Em seguida, ele vai falar sobre o compilador, né? O que é o compilador? Então, os programas podem ser escritos em várias linguagens de programação, chamada linguagem Fortran, né? Isso é o que a gente chama de linguagem de alto nível, tá? É uma linguagem que é compreensível para o ser humano. A gente consegue ler e escrever usando termos ou parecidos com as palavras com que a gente usa na nossa linguagem normal, né? O que acontece é que a CPU não lê o Fortran diretamente, é essa linguagem de alto nível. Então a gente vai ver, por exemplo, que tem, para abrir um arquivo, a gente usa Open. Open é do abrir em inglês, né? Só que a CPU não entende isso. O que tem que ser feito, né? O programa em Fortran que nós criamos tem que ser convertido em binários, que é a expressão em uns e zeros, pelo compilador. E é isso que o compilador faz. Uma das tarefas dele é, primeira, transformar o nosso código que está escrito em linguagem de alto nível, que é a linguagem Fortran, em um código, um arquivo binário, que é tudo zeros e uns. E isso a gente chama de linguagem de baixo nível, né? Lá nos primórdios da computação, não existia linguagem de alto nível, existia só linguagem de baixo nível. Então, era muito difícil programar naquele tempo, né? E as linguagens de alto nível, então, elas vieram facilitar a nossa vida. E o compilador, ele é o responsável por transformar de alto nível, que é compreensível para a gente, para o baixo nível, que é
são os códigos binários, né? Esses 1 e 0 são tipicamente referidos como linguagem de máquina. Então, essa linguagem de baixo nível também é chamada de linguagem de máquina. A CPU vai ler as instruções de informação que estão representadas em linguagem de máquina e realizar os comandos. Então, essa figurinha ele mostra isso. Eu pego o meu programa que está escrito em linguagem de alto nível, um Fortran, e o compilador vai transformar em linguagem de baixo nível, né? E gerar um executável. Mas a gente vai ver que aqui no meio tem alguns passos intermediários. A gente vai chegar lá, né? Então ele diz, um compilador é um programa, né? O compilador é um programa. E ele, o que ele faz? Entre outras coisas, transforma o que está em linguagem de alto nível para linguagem de máquina ou de baixo nível, né? E então ele cria os arquivos necessários para executar os programas, né? Então aqui é só uma observação sobre diferença em linguagem compilada e linguagem interpretada. O compilador é isso que ele faz. Ele vai pegar meu programa que está em linguagem de alto nível, vai transformar em baixo nível para execução. E nisso ele faz várias tarefas, entre elas a otimização do código, né? Linguagem interpretada é uma linguagem tipo Basic ou Python, são linguagens interpretadas, ou seja, não passa por compilação. Existe uma forma, né, de se comunicar diretamente do interpretador do Python, por exemplo, direto para a CPU. Então, o que acontece? O programa ele vai sendo executado linha por linha, né? Então, o computador ele vai lendo o teu programa em Python e vai executando linha por linha. Ele não olha o programa como um todo como um compilador, né? Então, o que acontece? Durante a execução, se você tiver um erro no teu programa em Python, ele para por causa do erro. A linguagem compilada, não. Eventuais erros, por exemplo, um erro de sintaxe no Python, você vai executando, quando chegar naquele erro de sintaxe, ele vai parar, né? Na linguagem compilada, não. Erros de sintaxe, por exemplo, são identificados na compilação. Então, você nem gera o executável. Então, alguns tipos de erro, eles já são eliminados na compilação, ou identificados para você eliminar, melhor dizendo, né? Então, essa é uma diferença importante entre linguagem compilada e linguagem interpretada. O que acontece? A linguagem compilada, você vai produzir um arquivo executável, tá? Que está em linguagem de baixo nível ou de máquina. A interpretada não. O teu próprio código, que a gente chama de fonte alto nível, é que vai ser diretamente interpretado e executado, tá? Depois ele vem falar de representação de informação, né? Isso é só para uma recordação que a gente tem, por exemplo, do sistema de números decimais, em que a gente representa o número, né, por múltiplos de potências de 10, né? Então, por exemplo, o número 1234 é 1 vezes 1000, mais 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 1. Então, ou 1 vezes 10 a 3, 2 vezes 10 a 2, 3 vezes 10 a 1, 4 vezes 10 a 0. Isso é um sistema decimal, né? Então, a base é o que a gente chama de sistema base 10 e usa dígitos de 0 a 9. Né? O dígito aqui é o símbolo. Então, a gente usa o símbolo 0, 1, 2, 3, até 9. Tá? Os números sistema binário ou base 2, né? Então, o bit é a unidade básica de informação de computação e comunicações digitais. O bit é o chamado dígito binário, né? A contração de dígito binário é bit, né? Um bit só pode ter dois valores, ou 0 ou 1, tá? Então isso quer dizer que é binário, né? O sistema binário, né, e a matemática opera na base 2, usando dois símbolos, 0 e 1. Então, por exemplo, né, o número 1101 na base 2, então ele vai usar, então é 1 vezes 2 elevado ao cubo, então aqui é potência 0, potência 1, potência 2, potência 3, mais 1 vezes 2 a 2, mais 0 vezes 2 a 1,
mais 1 vezes 2 é 0. Então, em base decimal, o número 1101 em base binária, né, ou base 2, vai ser 13. Né? Então, essa é a relação entre eles. Tá? Então, aí o que é importante aqui? Um conjunto de 8 bits é chamado byte. Então, quando a gente fala byte, a gente está falando de 8 bits. Então, isso aqui, ó, 1101, seria meio byte, vamos dizer assim. Então, eu tenho um número 11111101. Isso daí são 8 bits que estão preenchidos, né? Então, é um byte, né? E aí tem um conceito que ele não fala aqui, que é a palavra que é word. Word é um conjunto de bytes, né? E é a forma com que os programas são transferidos dentro da máquina, né? E isso depende de sistema operacional, depende do hardware, né? Então, vocês, embora o byte é uma coisa padronizada, sempre será 8 bits, mas às vezes vocês encontram máquinas que, por exemplo, trabalham com 4, o Word são, por exemplo, 4 bytes. E tem máquinas que uma palavra, um Word, são 8 bytes. Então, às vezes, vocês vão encontrar na documentação essa expressão Word, que aí é um conjunto de bytes, mas depende do hardware do sistema operacional. É só uma observação aqui, né? Então, o computador, os dados no computador são tipicamente alocados em bytes ou conjunto de bytes. O que acontece? Um número, por exemplo, uma determinada máquina, por exemplo, no Fortran, com a máquina de 32 bits, então tem lá um número, por exemplo, inteiro, utiliza 1 byte. Um número real utiliza 4 bytes, né, em precisão simples, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, é importante saber qual é o bus de dados da sua máquina, porque dependendo disso é a forma com que os números são armazenados e isso vai estar diretamente associado à precisão numérica. Tá? Posteriormente, a gente vai ver isso. Tá? Agora, representação de caracteres. Né? Caracteres são representados pelo American Standard Code for Information Interchange, que a gente chama de ASCII, né? Código ASCII. Né? Então, nós vamos lá na página 195 para dar uma olhada nisso. Tá? Então, depois a gente volta para cá. Então, na nota de vocês, é o apêndice A. Aqui está a tabela ASCII. Isso quer dizer o quê? Cada símbolo ele tem um número em base decimal que o identifica, tá? Na tabela ASCII. Então, por exemplo, o símbolo que a gente fala é o caractere, né? Então ele diz, a tabela lista os caracteres ou símbolos e os seus números decimais. É o número de identificação. Então, por exemplo, a letra A minúsculo é o código, no código ASCII é identificado como 97. O A maiúsculo é 65, o B maiúsculo é 66, o parênteses, abre parênteses, é 40, a vírgula é 44, a barra 47. E é importante aqui saber o seguinte, espaço branco é um caractere também, identificado pelo número 32. Então, todos os símbolos ASCII, eles têm um número associado. Os sinais menor, igual, ponto de interrogação, os algarismos, né? Então, todos eles têm. Então, existe uma tabela estendida que tem, por exemplo, C cedilha, etc. Mas esse é o padrão básico do ASCII, por isso que em alguns programas você tenta colocar lá um A com tio, ou um E com acento agudo, ele não interpreta, não sabe interpretar, porque está fora desse padrão, tem que ser a tabela estendida, que tem outros caracteres, tem ideograma chinês, tem de tudo, né? Mas esse aqui é o básico e o Fortran usa esse aqui. Tá? Então, eu não devo utilizar a acentuação gráfica em português, etc. Eu tenho que limitar
a utilizar os símbolos da tabela ASCII padrão, que é essa aqui, ok? Isso vai ser interessante, a gente vai utilizar isso aqui depois, tá? Existe uma hierarquia, né? Então, quando a gente ordena um número, por exemplo, né, a gente olha qual o número menor que o outro, a gente já sabe isso, né? Aí vem depois aqui, o que é, vamos chamar de maior? Um A maiúsculo ou um A minúsculo? Então aqui, ó, na tabela ASCII, a gente vê aqui, ó, o A maiúsculo é 65 e o A minúsculo é 97. Então, este daqui, se eu tiver que ordenar hierarquicamente, o A maiúsculo é menor do que o A minúsculo. Então, isso daqui tem, por exemplo, em algoritmos de ordenação, né, isso aqui é levado em consideração. Por isso que quando você coloca lá uma tabela, etc., etc., vocês veem que, por exemplo, muitas vezes utiliza todos os caracteres vêm em letra maiúscula, o nome das pessoas, etc., porque é que para poder facilitar o ordenamento correto, se eu quiser fazer uma ordem alfabética, tá? Então vamos voltar lá, página 17, prosseguindo aqui, tá? Então vocês deem uma olhada lá. Vamos prosseguir então aqui, vamos para o capítulo 3, né? Então, a gente vai falar uma coisa importante aqui, formato de programas, tá? Então, os programas em Fortran, eles têm que ser escritos e formatados de uma maneira específica. Então, aqui a gente vai dar algumas orientações sobre esses formatos, tá? Então, a primeira aqui, declaração program, né? Então, um programa escrito em Fortran, eu vou falar aqui, embora aí do 95, 2003, 2008, eu vou sempre falar Fortran 95, para facilitar. Então, a gente começa com essa declaração aqui, program, e o nome do programa, tá? Então, qualquer programa em Fortran começa, primeira declaração, é isso, program, e a gente põe o nome do programa. E termina com end program. Isso aqui é o final do programa. E o nome do programa. Então, algumas observações. Primeiro, program, essa primeira declaração, ela é opcional. Eu posso escrever um programa sem isso, que ele não tem problema. Só que na nossa disciplina será obrigatório. A gente sempre vai utilizar isso aqui, né? End program, por outro lado, é obrigatório. Essa sempre tem que ter, tá? O nome do programa, no final, é opcional. Eu posso só colocar end program ou end program e o nome do programa. Esse aqui é o opcional, tá? Mas esse daqui, para nossa disciplina, vai ser sempre obrigatório, né? Aí ele diz aqui, o nome do programa é escolhido pelo autor e tipicamente vai refletir alguma coisa relacionada ao que o programa faz. Então, eu tenho um programa, por exemplo, para resolver sistema de equações lineares. Então, eu coloco lá program e o nome. Eu posso colocar, por exemplo, Equilin, equações lineares, tá? É interessante que você use um nome que seja significativo. Você botar um programa com um nome aleatório, né, fica difícil, porque ao longo do tempo, se você trabalhar com programação, o que vai acontecer é que você vai criar a tua biblioteca de programas, e muitas vezes você vai precisar de um programa desse depois. É importante que você saiba para que serve esse programa. Então, o nome já é para a gente facilitar e identificar para que aquele programa serve, né? Então ele cita aqui, o nome utilizado não pode ser utilizado novamente em outros elementos do programa. Por exemplo, as variáveis que a gente vai utilizar no programa, que a gente vai ver depois. O nome do programa sempre deve começar com uma letra, sempre com a letra. Aí, seguido de letras, números ou esse símbolo underscore. Esse é o único símbolo
tá? Que não seja letra ou número que é permitido em nomes de programas, tá? Se você botar qualquer outro, o compilador vai dar problema, tá? E não deve ter mais de 32 caracteres o nome do programa. Então é muito grande, 32, né? A gente tem que tentar fazer nomes compactos e que sejam representativos da finalidade do programa, né? Isso aqui é extremamente importante no Fortran. Não há diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Eu posso escrever o meu programa usando letra maiúscula e letra minúscula, mas dentro do compilador ele ignora, não existe diferença. Qualquer coisa que eu escreva com maiúsculo vai ser interpretado da mesma forma se eu escrever com minúsculo. Tá? Isso é coisa de estilo de programação. Lá no tempo do Fortran 77, a gente tinha o costume de escrever tudo em letra maiúscula. Já agora com o Fortran 95, a gente tem costume mais de escrever em letra minúscula. Isso é questão de estilo de programação. Não há obrigatoriedade, cada um desenvolve o seu estilo. Eu prefiro agora sempre utilizar a letra minúscula no programa todo. Só uma ou outra coisa eu posso botar em maiúsculo, mas eu vou dar uns exemplos para você. Mas o código eu procuro sempre escrever em letra minúscula, mas isso não há obrigatoriedade. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre comentários, né? Então, comentários são informações para o programador e não são lidas pelo computador. Ou seja, o que eu ponho chamado comentário, né, em um programa, ele é ignorado pelo compilador, tá? Ele passa direto. Então é só uma informação para mim. Então, lá no meu código, eu posso botar comentários que são importantes. Por exemplo, ele dá o quê? Por exemplo, comentários tipicamente incluem informações sobre o programa. Tá? Então, vamos supor, um outro exemplo de comentário. Eu tenho um código que é bastante complexo, eu tenho que executar várias tarefas lá. Então, eu posso, em cada parte do programa, vamos supor, eu tenho lá uma parte do programa em que vai ser feita a leitura dos dados. Então, eu posso pôr um comentário ali dizendo assim, nesta parte, realiza-se a leitura dos dados. Tá? E aí, vem os comandos para fazer isso. E esse comentário, o que vai acontecer? O compilador vai identificar como um comentário, que a gente vai ver como é, e passa direto. Mas quando eu olhar o meu código, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é importante porque em problemas muito complexos, né, você vai trabalhando e é importante você saber o que está fazendo, cada etapa. Então, isso faz o que a gente chama parte da documentação. Uma outra finalidade dessa documentação por comentários é que, vamos supor, você escreve um programa hoje e vai querer usar esse programa daqui a um ano. Você já esqueceu o que você fez lá. Quando você abre o código-fonte, aí você vai lendo e você identifica. Ah, isso aqui, essa parte do programa está fazendo, etc. Ou, se você vai pegar esse programa e, eventualmente, vai passar para uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu, por exemplo, quando estava fazendo lá o meu mestrado, o meu orientador pegou um programa que foi feito por um aluno dele, me entregou e queria que eu implementasse mais uma funcionalidade naquele programa. Tá? Era um projeto lá para fazer simulação de formação de frentes atmosféricas e considerava nesse programa original não tinha umidade do ar, era ar seco só. E ele queria que eu colocasse a umidade. Tá? E no final eu não consegui porque o programa era muito mexido já, porque os comentários, a documentação não era adequada, então eu não consegui entender porque era um programa que já tinha sido mexido por 4 alunos dele. Né? Então era uma confusão. Então uma documentação adequada, né, na realidade no final eu tive que começar um projeto do zero, foi mais fácil do que tentar fazer essa modificação.
Então a documentação é importante. Eventualmente, pode não ser você o quarto, né, que vai mexer, mas você vai mexer no teu programa mais uma vez. Ou você futuramente está trabalhando com uma equipe, um grupo, alguma coisa, e você quer compartilhar esse trabalho com outras pessoas, a documentação é importante por causa disso também. Então vamos lá. Um comentário é identificado como uma letra. Então, assim, a gente coloca o sinal, desculpe, o ponto de exclamação. Então, o que acontece? Tudo que vem depois do ponto de exclamação é entendido no Fortran como um comentário e é ignorado pelo compilador. Tá? Então, é assim que eu identifico. Eu costumo colocar esse ponto de exclamação na primeira coluna da linha, para eu saber que é um comentário, mas não é obrigatório. Tá? Você pode colocar em qualquer posição, mas sempre sabendo, daquela posição onde está o ponto de exclamação, a partir dela para a direita, o compilador vai ignorar o que está ali. Então, quaisquer caracteres depois do ponto de exclamação são ignorados pelo compilador. Então, então eles vão ser entendidos como comentários. Tá? Aqui eu ponho uma indicação que ele fala aqui. Você, como parte da sua documentação, você deve identificar o seu programa, pelo menos com a sua autoria e data, etc. Na nossa disciplina, será obrigatório a gente ter o que eu chamo de preâmbulo. Então, assim, você vai começar o seu programa com a declaração program e o nome do programa. Será sempre obrigatório. Logo depois do nome do programa, tá? Você vai colocar esse preâmbulo que vai incluir informações de documentação sobre o programa, que são o autor, seu nome, data, projeto, curso, exercício, disciplina, etc. Propósito do programa, para que ele serve, descrição das variáveis, que nós vamos ver depois, tipos e nomes de todas as variáveis, que isso é extremamente importante, né? Descrição de arquivos de entrada e saída de dados, descrição do algoritmo de referência quando aplicável. Então, por exemplo, você está resolvendo um problema e está resolvendo um sistema de equações utilizando o método Runge-Kutta de quarta ordem. Então, você coloca lá uma informação, a equação tal, o modelo, se você tiver uma referência, você está pegando um modelo que está publicado em um determinado artigo, coloca lá. E qual método que você está utilizando? Solução pelo método Runge-Kutta, porque isso te ajuda no futuro a entender ou saber para que aquele programa foi escrito. Né? E registro de alterações. Por quê? À medida que você vai desenvolvendo um projeto, às vezes você terminou o programa e um tempo depois você quer pegar, quer melhorar, quer aprimorar. É bom você ir registrando tudo que você vai modificando, porque você vai tendo versões novas do programa. Então você sabe, em uma determinada versão, o que você já fez, o que alterou em relação ao que tinha sido feito anteriormente. Então, na nossa disciplina, isso será obrigatório para vocês, os alunos, se acostumarem. Isso é importante. Desenvolver esse hábito facilita muito a vida da gente. Tá? Seguindo aqui, ele vai falando a saída de dados simples ou resultados simples. Então, um programa pode apresentar uma mensagem simples para o monitor utilizando o write. Então, o comando write, né, escreva. Né? Então, por exemplo, se eu colocar write, abre parênteses, fecha parênteses, então entre parênteses, asterisco, vírgula, asterisco, abre aspas, hello world, fecha aspas. Né? Então, o que vai acontecer? Escreva. Isso daqui a gente vai ver com mais detalhes para frente, mas isso daqui quer dizer isso daqui são os descritores desse comando write. Ele diz o quê? A primeira posição diz onde escrever isso aqui. Quando eu coloco asterisco, quer dizer,
escrever no dispositivo padrão de saída, que é o monitor. Tá? E eu coloco o segundo asterisco, é como escrever. E isso daqui, no caso, quer dizer, eu deixo a critério do compilador a formatação do resultado, ou da saída. Tá? Eu não vou descrever a formatação, ele vai escolher a forma que ele considera mais adequada. E, entre aspas, isso daqui quer dizer que, literalmente, o compilador, ao executar isso aqui, eu vou dizer, no executável vai sair exatamente o que está escrito aqui, entre aspas. Tá? Isso daqui identifica uma cadeia de caracteres. Tá? Então, por isso que ele diz, ele vai escrever a mensagem Hello World, porque está entre aspas. As aspas não aparecem escritas, só o que está entre as aspas. Tá? Posteriormente a gente vai falar mais sobre isso. Aí ele dá um exemplo aqui de um programa simples, que chama de primeiro, né? First. Então, olha aqui. Ele pôs um comentário antes de program. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de, primeiro coloco program, o nome do programa, e depois eu ponho comentários. É possível, mas aqui o comentário é o quê? Ponto de exclamação, e é uma documentação, uma informação que ele está colocando aqui, que só me interessa, só interessa a mim. O compilador vai ignorar, ele vai ver esse ponto de exclamação, vai pular para a próxima linha, ele vai ignorar tudo que está aqui. Eu prefiro colocar isso abaixo. Tá? Então, na nossa disciplina, nunca vai ter comentários antes de program, sempre depois. Tá? Isso aqui, por exemplo, seria uma informação de documentação. Para que é esse programa? Né? E aqui vem o único comando executável que tem no programa, que é esse aqui. Write, asterisco, vírgula, asterisco, hello world. É só isso que o programa vai fazer. E aqui, ó, end program. E o nome do programa tem que ser igual, no caso aqui, first. Eu poderia só colocar end program. Então, é opcional também colocar o nome do programa. É a recomendação aqui ponha. Né? Então, nesse exemplo, o nome do programa é first. O arquivo, então, é a entrada para o compilador e a gente chama isso de arquivo fonte. Tá? Arquivo fonte. Então, isso daqui é a chamada linguagem de alto nível. Ó, eu consigo entender a palavra program, write, né, end. Então, tudo isso é alto nível, tá? Compreensível ao ser humano. Quando eu submeto isso ao compilador, ele transforma isso num arquivo binário. Aí eu não consigo mais interpretar. Quem vai interpretar esse negócio lá é o computador. Tá? Então aqui ele fala de editor de texto, que é o seguinte: esse arquivo fonte é um arquivo texto, simplesmente isso. Tá? Então, uma recomendação. Uma coisa é o nome do programa. O nome do programa é first. Agora, vocês, quem já editou um arquivo, né? Você pega um editor de texto, edita um arquivo, vai salvar, você tem que dar um nome para aquele arquivo para ser identificado. Tá? Não necessariamente o nome do arquivo fonte tem que ser o mesmo nome do programa. Eu poderia colocar o arquivo texto que está recebendo essas linhas aqui de texto, simplesmente, né? Eu poderia dar o nome que eu quisesse. Tá? Só que a recomendação é que você dê ao nome do arquivo o mesmo nome do programa para facilitar a sua vida. Quando você estiver procurando o código-fonte do programa First, aí você já sabe que tem um arquivo texto com o nome First, que aí, é esse aqui que eu estou procurando. Se você bota um nome diferente, isso dificulta a tua vida. Então, não é obrigatório, mas é recomendado. Sempre dê um nome ao código-fonte, o mesmo nome do programa. Tá? Quando for possível, logicamente. Aqui na nossa disciplina, lá nas informações sobre a disciplina, para facilitar, aí, no caso, a identificação dos exercícios entre os alunos, né, eu vou ter uma codificação
que vocês vão poder, inclusive, usar a codificação para identificar o arquivo-fonte, vão poder utilizar para o nome do programa também, não tem problema. Tá? Então é um arquivo texto. Aí ele vem aqui, a recomendação é a seguinte: quando você criar o arquivo texto, bota uma extensão .f95, porque que isso facilita tanto na hora de editar o arquivo, porque alguns editores, ele já vem, se ele identifica a extensão .f95, ele já coloca algumas características no texto que você ajudam a identificar erros no texto. Tá? Porque ele identifica que é um código-fonte de Fortran. O Gedit é um editor de texto que você seleciona lá qual tipo de texto, arquivo que você está criando, e você bota lá um código-fonte Fortran 95, e ele bota a extensão .f95 e a gente vai ver que tem alguns recursos que facilitam. O Silverfrost, o FTN95, tem alguns desses recursos que vocês vão ver, e ele já vem com uma interface gráfica, né? E isso facilita a vida da gente para identificar erros no nosso código-fonte. Então, esse arquivo, o código-fonte, é nada mais nada menos que um arquivo texto. Tá? Outra recomendação: nunca use Word, qualquer tipo de editor de texto que não seja um que produza um arquivo .txt sem formatação. Por quê? O compilador não consegue interpretar determinadas características que existem em formatação de arquivo Word, de outros editores de texto lá do OpenOffice, não consegue. Nem aqueles do WordPad, aquele RTF, ele não consegue interpretar. Se você utilizar o editor Notepad, coloca lá, tem que ser um arquivo texto simples. Não pode ter nenhum tipo de formatação. Se você colocar formatação, não vai conseguir entender o teu compilador. Então, use sempre um editor e salve como um arquivo texto simples, sem formatação. Tá? Prosseguindo aqui. Aí o próximo passo. Então eu tenho o meu arquivo fonte, é aquele que está lá. Aí o que vai acontecer? Vou realizar a compilação. A compilação vai converter o arquivo que é lido por um ser humano, ou o código-fonte, em um programa que vai ser legível para o computador, que é na forma binária. Tá? Então, aí isso é a compilação. Então, essa observação aqui. A compilação gera o arquivo, que esse arquivo é chamado código objeto. Então, você pega o teu código-fonte, que está em linguagem de alto nível, submete ao compilador, o compilador vai gerar um arquivo binário, que é chamado arquivo objeto. Durante a compilação, ele também vai verificar a sintaxe, ver se não tem erros de sintaxe. Por exemplo, escrever program, aí você escreve o último, esquece o M, escreve program. O que vai acontecer? O compilador não vai conseguir identificar aquele comando e vai dar um erro. Tá? Isso que vai dizer, tem um erro nessa posição aqui dessa palavra, aí você vai lá e corrige. Tá? Essa é uma das coisas que o compilador faz. Uma outra coisa que ele faz é a otimização. Tá? E dentro ele mexe, faz reorganização, mas isso é tudo transparente para a gente. Tá? E então ele faz também, verifica às vezes aspectos de programação lógica simples. Por exemplo, alguns compiladores são bons, eles identificam, por exemplo, se você tem um determinado loop que coloca lá uma variável que deveria modificar e você cometeu um engano e ela não modifica, às vezes alguns compiladores conseguem identificar e ele te dá uma informação. A variável tal que está dentro do loop nunca é modificada, etc. Alguma coisa da lógica de programação, mas isso não é comum, não. Só compiladores, os melhores compiladores fazem isso. O GFortran, por exemplo, não faz. Dificilmente. Ele só vai dar erro de sintaxe. Tá? Aí o que acontece? Você gerou esse programa, esse código, que é
é um arquivo binário. Aí o que vai acontecer? Você tinha lá program, pegou aquilo, estava em linguagem de alto nível, foi transformado em em linguagem binária. Aí o que vai acontecer? Para que eu consiga executar o que eu estou querendo, né? Ou, por exemplo, que está escrito lá, write. Isso é um comando do Fortran, que está dentro da biblioteca do Fortran. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar esse meu objeto e tenho que ligá-lo à biblioteca do Fortran, para que o compilador saiba o que eu estou querendo fazer dentro da linguagem Fortran. O compilador só transformou em binário. Mas aí, as tarefas que o computador tem que fazer para executar o write estão lá na biblioteca do Fortran. Então, o próximo passo que eu vou fazer é o que chama ligação-edição, link edit. Liga os códigos objetos e as bibliotecas do Fortran gerando código executável. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o meu objeto, ligá-lo à biblioteca do Fortran, que é a biblioteca do Fortran? Quando você instala o compilador, ele instala as bibliotecas do Fortran lá. Então, por exemplo, você vai em algum um programa lá que você quer calcular o seno de um ângulo. Tá? Então, você bota lá, seno de x. Tá? Essa palavra sim vai ser transformada em binário no código objeto. Agora, como se calcula o seno? Isso está lá na biblioteca do Fortran. Então, vai ser feita nessa fase de ligação e edição. A gente vai pegar o nosso objeto e ligá-lo às bibliotecas do Fortran. Quando você faz essa ligação, aí vai gerar o teu código executável. Esse é que efetivamente vai realizar as tarefas. Então, por isso que eu falei, quando a gente viu anteriormente, eu tenho o código fonte, o compilador, aí ele colocava logo depois assim, ele colocava, aqui é o executável. Não. Antes do executável tem o objeto, esse objeto é ligado às bibliotecas e isso vai gerar o executável, ok? Então, isso, além da compilação, então tem a link edição. Depois ele dá aqui algumas informações como fazer compilação, mas tudo é baseado em Linux, tá? Então, quem tiver interesse, dê uma olhada, tá? Nesses aspectos específicos aqui do Linux, tá? E, finalmente, ele fala da execução, tá? Eu vou, então, em seguida, eu vou apresentar um exemplo com o Silverfrost, para a gente ver algumas facilidades aqui do Fortran. No caso do